Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos conversando esses dias sobre o livro de Provérbios e hoje entraremos no capítulo 26. Nesse capítulo, a gente volta a conversar um pouquinho sobre a língua, conforme já falamos lá no capítulo 13, mas dessa vez tem um foco um pouquinho diferente, algo um pouco mais específico. O autor nos dá uma série de conselhos práticos que a gente deve aplicar no nosso dia a dia e que nos permitem se manter longe de confusões, nos ajudam a ter uma boa convivência e a viver em paz. Então, vamos logo para o capítulo 26. Logo nos primeiros versículos, a gente observa um trocadilho bem interessante, porque parece que as ideias são contraditórias, mas na verdade elas são complementares. Observa só. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Provérbios 26, 4. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 26, 5. Não responda segundo a sua tolice, mas responda segundo a sua tolice. Parece contraditório, não é verdade? Mas na verdade, os conselhos que são dados em cada um desses versículos são diferentes. No versículo 4, quando ele fala não responda segundo a sua tolice, é como se dissesse algo como não se rebaixe ao nível dele. Se alguém agir de maneira tola com você, você não deve responder da mesma forma, porque senão você estaria se igualando a ele naquele erro. Já no versículo 5, quando fala que é para responder segundo a sua tolice, ele está dizendo algo como não dê bola para ele. Não gaste uma resposta sábia com aquele que não vai dar ouvidos àquilo que você tem a dizer. Pode ser que ele tenha feito isso como uma provocação e você vai estar basicamente entrando na pilha do provocador nesse caso. Então a gente entende que deve procurar ter sabedoria e discernimento para entender o que cada situação pede e como a gente deve responder literalmente a essas situações que podem aparecer, especialmente afrontas como essas. O versículo 17 traz um conselho que é muito importante e que todo mundo entenda muito bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios 26, 17. Existe uma prática que às vezes a gente tende a ver com certa inocência, mas que na verdade desagrada muito ao coração de Deus, que é a fofoca. Algumas pessoas se sentem atraídas por saber as novidades, se inteirar do que está acontecendo com a vida dos outros, saber das últimas, e isso pode acabar te levando por um caminho muito ruim. A gente já viu anteriormente que a língua tem um potencial muito grande para ser bênção, mas também para a destruição, dependendo de como ela é utilizada. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, 18. Portanto, aqueles que se metem na vida dos outros, que explanam informações que lhe foram confiadas e sentem prazer nisso, estão trilhando um caminho muito complicado. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo 2,16. Vem cá, o que você acha que acontece com alguém que toma um cão que passa pelas orelhas? Vai no mínimo tomar uma mordida. Então vamos vigiar para não cairmos nessa armadilha. É como se dissesse, deixa quieto, não se mete. Basicamente isso mesmo. Os versículos que se seguem um pouquinho à frente mostram como essa língua afiada na maldade pode ser prejudicial. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Provérbios 26, 20 a 22. Deus não se agrada daqueles que promovem a discórdia, e isso é algo muito sério. No capítulo 6 de Provérbios, a gente encontra uma lista de coisas que desagradam a Deus. E a forma
literária como essa lista é colocada no texto é muito interessante, é peculiar ao livro de Provérbios. Ele enumera 6 elementos os quais o Senhor odeia e um 7º elemento que ele detesta. Veja só, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Repara só qual é essa 7ª coisa que é justamente aquela que Deus detesta. E repara que aquele que provoca discórdia entre os irmãos é colocado no mesmo rol de pessoas que fazem algumas atrocidades, verdadeiras atrocidades. Então, para a gente poder ver como que isso é importante e perigoso aos olhos de Deus. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, 28. A advertência fica ainda mais clara quando o apóstolo Paulo descreve em uma de suas cartas as obras da carne, as quais a gente deve vencer por meio de uma vida no Espírito. Observa só quem é que está no meio dessas obras descritas e qual é o castigo para aqueles que as praticam. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Ao invés disso, a gente deve sempre buscar a comunhão e a reconciliação. Deus nos salvou para que sejamos parte da sua família. Então a gente não pode deixar que intrigas, rixas nos separem. Vamos escolher um caminho perfeito, como a gente observa a seguir. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 2 a 6. Portanto, vamos sempre buscar usar a nossa língua para a bênção e não para a maldição, buscando sabedoria para colocar as coisas certas na hora certa e nos calarmos quando isso for o mais adequado. Prefiramos o perdão e não a acusação, e busquemos apaziguar as contendas e não alimentar as intrigas. Vamos orar agora então para que tenhamos a nossa língua controlada pelo Senhor e não cedamos a essa tentação que nos leva a falar o que não devemos. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, nós hoje te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha dominar todo o nosso corpo, meu Pai. Nos ajuda a ter esse domínio próprio sobre as nossas vontades, sobre os nossos ímpetos, nossos instintos, às vezes de ter uma reação exagerada, uma reação não adequada, meu Pai, e também nos capacita a resistir a essa tentação de usar a língua para propósitos perversos, meu Deus, que nossa boca só fale bênção, nossa boca só bendiga a Deus e nunca amaldiçoe ao irmão. Meu Senhor, nos ajuda a controlar esse pequeno órgão que é capaz de contaminar, de incendiar todo o corpo. Meu Jesus, nos ajuda a ser santos no nosso pensamento, no nosso sentimento e nas nossas palavras também, para que nós, com isso, agrademos ao Senhor e também possamos viver em paz, viver em harmonia com os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, por hoje é isso. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, e compartilhar esse vídeo para todo mundo, para a gente poder disseminar a palavra de Deus ao máximo possível. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.